Eu vou falar sobre o fundamento mais importante do final das partidas, que vocês com certeza já saberão, que é manter o rei ativo. Ou seja, a atividade do rei é importantíssima no final de uma partida. Enquanto que no meio-jogo nós temos que proteger o rei e mantê-lo em segurança, quando chegamos ao final, o rei transforma-se numa peça de ataque e numa peça que tem que se manter ativa para conseguir ganhar posições ou evitar perdê-las. Depois desta posição que eu vou mostrar aqui, também tenho aqui reservado um final de uma partida onde se demonstra a luta pela atividade dos reis como decisiva para o desfecho dessa partida interessante. Pronto, vamos começar aqui assim por um exemplo muito simples, muito para os principiantes. Basicamente nesta posição as negras têm dois peões, as brancas têm um peão e em teoria as negras têm vantagem. Só que se nós não usarmos o rei, portanto vou levar para a situação limite para ser mais fácil de explicar, se nós não usarmos o rei para ajudar os peões a promoverem-se, a partida vai ser decidida rapidamente e se calhar com um resultado que não é só o empate, não é? Vamos ver o que é que acontecia, por exemplo, se o rei negro não viesse ajudar os seus peões a avançar. Vamos começar. Portanto, o rei negro fica lá atrás, tenta promover os peões, reparem o que é que acontece. Promoveu dama, mas a seguir o rei branco tomou. E agora reparem, quando o rei vem, já tarde demais, acaba por vir já numa posição em que perde a oposição, não é? Lembram-se da regra da oposição. E como se desleixou a manter ativo o seu rei, vai ser castigado com uma derrota. Reparem, não é com um empate. O facto de ele não ter ativado o rei, claro que a situação é uma situação de exemplo, não é? Mas podia acontecer na prática. O facto de ele ter mantido o rei no canto e não ter ajudado os seus peões negros a avançarem, fez com que ele perdesse a partida. Agora vamos ver como é que aconteceria caso ele viesse ajudar os peões. Okay? Aqui nós temos que escolher então a opção de que o rei vai ajudar os peões. Novamente já chegou à beira deles e agora vai começar a avançar sempre mantendo-se ativo. Agora aqui temos um pequeno truque, que é usando a regra novamente da oposição. Nós sabemos que se o rei tomar este peão em frente ao seu peão negro, que ganha a partida, porque fica sempre com uma posição de vitória. E por isso é que ele avança o peão. O rei sabe que se tomar o peão vai perder a partida na mesma. Então as negras promovem a dama para forçar a tomada e agora é impossível defender a vitória. Se vocês quiserem estes detalhes na regra do quadrado e da oposição dos finais de rei e peão contra rei, está lá a explicar direitinho. Pronto, mas nós aqui assim, o objetivo que eu queria mostrar era que quando o rei fica em casa, digamos assim, não só pode arriscar uma posição de vitória, passar para um empate, como mesmo perdê-la. Portanto, a atividade do rei é importantíssima. Portanto, repetindo mais uma vez para reforçar, o rei, a diferença dele do meio-jogo em que ele tem que se manter seguro para o final é que no final ele passa a ser também uma peça de ataque. Vamos então agora passar aqui para a partida que eu trouxe, que é entre dois jogadores que já foram campeões do mundo, um ainda é, que é entre o Anand e o Magnus Carlsen. E o que é que eu vos posso dizer sobre esta partida? Portanto, na prática, isto foi disputado em 2013 e nós temos que perceber também aqui um pormenor psicológico, não é? Nós estávamos num match em que quem conseguisse 6 pontos e meio ganhava, portanto, eles iam jogar 12 partidas e no dia anterior a esta partida, portanto, os jogos são quase todos seguidos, com 1 ou 2 dias de pausa, o Anand, que era o campeão do mundo na altura, estava a receber o Carlsen, que era o candidato, o que tinha ganho o torneio de candidatos para ser campeão do mundo. E no dia anterior, como eu estava a referir, o Anand perdeu a partida quando jogava de pretas e ficou algo abalado psicologicamente, porque era uma partida em que ele perdeu algumas hipóteses onde podia ter empatado e acabou por o afetar. No dia a seguir, portanto, estávamos com o resultado em que o Carlsen já tinha ganho uma vantagem de 1 ponto, estava 3-2 no match a favor do Carlsen, e o Anand precisava basicamente, pelo menos, não perder a partida, não é?
pelo menos não perder, mas quase certeza o ideal era ter ganho. Então ele começa com as brancas, não consegue explorar a sua vantagem e a situação da partida fica algo empatada. E antes desta posição que eu estou a mostrar, o Anand, que tinha as damas em jogo, sacrifica um peão numa troca de damas para entrar num final que ele assumiu como empatado. Portanto, basicamente o Anand, a psicologia do Anand nesta altura era: eu quero ir descansar com um empate, porque ainda estou afetado pelo meu dia anterior, com a derrota do dia anterior. Por outro lado, o Carlsen, e aqui é que vamos apreciar também um pouco a beleza deste campeão mundial, apesar de ter uma partida onde ele podia perfeitamente gerir o avanço para os dias a seguir e onde claramente ele entra com a partida basicamente empatada e poucas hipóteses tem para lutar pela vitória, vai conseguir descobrir uma forma de ganhar. E vamos ver como é que o Carlsen aplica este princípio de manter o rei ativo para conseguir inverter uma situação que seria de empate quase garantido. Vamos analisar então a posição. Para começar, temos que analisar aqui a posição das torres, em que claramente podemos verificar que a torre branca está muito mais ativa que a torre negra. A torre negra, basicamente nesta altura, está aqui apenas destinada a proteger este peão atrasado. Por outro lado, em termos das formações de peões, os negros têm 2 peões contra 2 peões bloqueados e no outro lado temos uma ilha de 3 peões contra 2 peões, onde as negras aqui têm um peão a mais. Mas também podemos ver que o rei branco tem uma atividade mais fácil de exercer do que o rei negro, que estará cortado por esta torre nesta linha. Ora, o que é que acontece? Digamos que a avaliação da partida, tendo em conta a torre ativa em relação a uma torre passiva e um rei ativo em relação a um rei passivo, apesar de termos um peão a mais, quer aqui, desculpem, um peão a mais, não é? Como eu estava a dizer para as negras, digamos que a posição está, em teoria, empatada. E basicamente todos os comentadores da altura, como vocês sabem, estas partidas do Campeonato do Mundo são sempre comentadas por grandes mestres e ex-campeões, etc. Todos concordavam que a partida estaria empatada. Os supercomputadores, não é? Que nós estamos na geração atual dos xadrez dos computadores, também diriam que a posição estava toda empatada. E então o Anand, com este mindset em que vou jogar aqui para um final em que está empatado, onde ele trocou as tais damas para entrar no tal final empatado, jogou H4. E, se vocês repararem, qual é que é a resposta lógica das pretas para um H4? Seria pura e simplesmente, bloquear da posição H5. Só que, numa continuação normal, onde o rei branco entra em ação e o rei negro, como vocês vão ver, vai ter muita dificuldade a poder ativar-se. Isto seria uma variante possível, onde, como vocês verificam, não é possível porque a torre, estando muito ativa, garante que o rei não consegue subir para apoiar os seus peões e o rei branco controla facilmente os avanços, enquanto que esta torre mantém-se passiva a defender o seu peão, não é? Reparem que ela gostaria de estar aqui a atacar aquele peão e a torre branca é que estaria a ter que defender, mas não. Então, digamos assim, nesta variante, que eu vou colocar aqui novamente, se as negras jogarem H5, ficam basicamente sempre bloqueadas na sua atividade, enquanto que as brancas podem entrar. Então, Carlsen descobriu aqui uma outra forma de ativar o seu rei. Ele vai lutar pela ativação do seu rei. E jogou um questionável, não é? Os comentadores, os próprios motores dos computadores questionam se esta jogada é boa. Porquê? Porque na prática está a permitir destruir a sua ilha de peões aqui. Portanto, basicamente ele permite destruir. Como é que ele permite destruir? Porque as brancas com esta jogada forçam as pretas a tomar. Reparem o que é que acontece se as pretas não tomassem.
e quisessem continuar com a formação bem organizada, imaginemos com G5, aí as brancas vinham com o rei, as pretas teriam que afastar a torre, só que a torre consegue se manter facilmente na sua fila, e as pretas, quando vierem para trazer a torre, levam com o ataque ao tal peão que está atrás, e mesmo que com uns cheques em que o rei se protege temporariamente e voltam a defender o seu peão, não conseguem impedir que o rei branco esteja mais ativo, atingindo esta casa facilmente, e o rei preto continue novamente cortado pelas brancas. Reparem que a torre está a cortar a atividade do rei aqui nesta zona, e o peão impede que ela fuja por ali, e o rei, não conseguindo apoiar as suas peças, lembrem-se do primeiro exemplo que eu dei, torna bastante difícil a progressão no final. Então, voltamos aqui à situação em que o Carlsen foi obrigado a tomar o tal peão e ficou com a sua estrutura de peões completamente destruída, o que, mais uma vez, em teoria, estaria ainda a forçar mais o empate. Algo que interessaria ao Anand nesta altura do jogo, dado que ele claramente mostrou que quer jogar para o empate, quando entrou neste final. Ora, a partir daqui, as brancas continuam novamente mantendo a torre ativa, desta vez atacando também outro peão. Portanto, as brancas, reparem, que estão com uma atividade superior, ou seja, apesar de terem dado 2 peões, portanto, nesta altura as brancas têm 3 peões e as pretas têm 5, nós nesta altura temos a torre branca a atacar já ativamente os peões negros, mantendo na mesma o rei preto relativamente imobilizado, só que o Carlsen não fez esta jogada de trazer o rei por aqui e ceder a sua estrutura de peões por nada. Então o que é que Carlsen vai fazer? Ativar mais o seu rei. Reparem que ele aqui está a defender, mas já está a conseguir fazer algum tipo de progressão. Claro que o Anand continua com o seu rei ativo, e nós temos aqui jogadas de espera, e nesta altura, o que é que nós poderemos agora jogar? Não é fácil, mas o Carlsen, para progredir, conseguiu descobrir mais um lance interessantíssimo para, mais uma vez, lutar pela sua atividade do rei. E desta vez, esse lance envolve começar a sacrificar os tais peões de vantagem. E joga um F5. Ele vai acabar por perder o peão, porque agora temos rei H4 a atacar o tal peão que ficou isolado, fazendo com que, se o rei sair, o peão é perdido. E o Carlsen joga um torre E6, cedendo um peão. Okay? Mais uma vez, o Carlsen está a lutar por manter o seu rei ativo e começar a compensar o facto de estar muito passivo. Aqui as brancas tomam o peão. Reparem que nesta altura as negras já passaram a ter só uma vantagem de 4 para 3 peões. Cheque, fazendo com que o rei fique mais limitado, e finalmente o rei preto começa a entrar em jogo. Reparem como o Carlsen, com esta destruição dos seus peões, da sua ilha de peões de um lado, sacrificando depois um peão, já conseguiu ativar o rei. Ou seja, ele está a demonstrar o fundamento de manter o rei ativo no final de uma forma magistral. As brancas jogam uma situação para vir aqui dar um cheque, obviamente, começar a dar cheques cá atrás para impedir as pretas de se manterem ativas, e o Carlsen, obviamente, vai criar aqui um espaço para esconder o seu rei sem ter que regressar atrás. Anand dá o tal cheque, Carlsen protege o seu rei, e agora, reparem que o Carlsen, se tivesse procurado vir com o rei por aqui, iria facilmente ficar numa posição em que agora cedia mais um peão e começava a perder os peões, acabava por ter pontos muito fracos e iria rapidamente deixar a partida. Por isso é que Carlsen é obrigado, nesta situação, a ter aquele ponto de fuga. As brancas continuam a atacar o jogo mais atrasado das negras, portanto, agora neste caso atacam este peão, obrigam as negras a defender, e colocam-se numa situação em que agora obrigam a
torre negra a manter-se passiva. Nesta altura, Carlsen vai descobrir uma outra solução. Novamente, atacar o peão. Carlsen dá um cheque em que retira ainda mais a atividade às brancas. E agora, reparem, o rei vem defender o tal peão que foi atacado aqui pela torre. O rei ativo a ajudar a concretizar o tal final. E aqui, infelizmente para o Anand, ele comete o último erro que permite a Carlsen ativar ainda mais o rei e fazer com que o final se decida. Reparem que nesta altura nós temos o rei branco completamente imobilizado e o rei negro é que está ativo. Reparem que no início do jogo, lembrem-se que eu tinha falado que o rei preto estava bloqueado e o rei branco é que tinha a atividade. Reparem como o jogo todo se desenvolveu numa luta de atividades dos reis. Agora, Anand comete este erro, que é jogar torre G8. O melhor teria sido jogar torre novamente para C8 para novamente obrigar Carlsen a vir atrás e, se calhar, por repetição de lance, empatar a posição. Mas, nesta posição, o Anand decidiu dar um cheque, a tal parte psicológica, provavelmente, não é? Em que ele estava demasiado preocupado em jogar para o empate e, de repente, está a ser obrigado a lutar por uma posição onde o adversário recusa-se a desistir, quando, se calhar, o empate seria o mais normal. Mas aqui demonstra-se a vontade de Carlsen de ser campeão do mundo, não é? Ele, nesta altura, era candidato e o Anand que era o campeão do mundo e tal. O Anand a defender e o Carlsen a atacar. Pronto. O rei começa a entrar em atividade. As brancas vão buscar mais um peão. Reparem que o Carlsen, desculpem voltar aqui um bocado atrás, mas não tinha explicado. O Carlsen, ao ir para esta situação, está a deixar este peão desprotegido, porque quando agora as brancas atacam o peão, já não é possível às negras defendê-lo. Não é? Nós já não temos lance, o peão está perdido. Mas Carlsen não quer saber. E porquê? Porque ele tem o seu rei ativo a ajudar ao final. Então, Anand toma o peão, ficando agora 3, reparem, não é? Portanto, nesta altura temos um empate já de peões. Nós começamos com uma situação em que estava 5-2, 5-3, desculpem, quando o Anand destruiu a ilha de peões das negras, e agora já estamos a entrar numa fase onde temos o equilíbrio de peões, só que já temos um rei ativo contra um rei completamente passivo, e aqui está-se a fazer a diferença toda. Aqui o Carlsen começa a concretizar esta atividade do seu rei com o avanço dos seus peões apoiados, e aqui o ideal seria ter jogado isto o Anand, mas o Anand preferiu vir com a torre para esta posição, mantendo a tal situação agressiva em relação aos peões, mas, como vocês vão ver, já é um plano muito lento e em que as pretas vão rapidamente ganhar a partida. Reparem, Carlsen faz mais um lance interessante, portanto, obriga, no fundo, a que o peão saia e isole este peão para ser concretizado. Reparem que, embora agora seja irrelevante, as negras já só têm 2 peões para 3 das brancas. Qual é a diferença? É a atividade dos reis. Okay? E aqui, pronto, rapidamente agora o Carlsen concretiza o avanço do seu peão. As brancas com o Anand não conseguem já cheque, mas o rei protege-se. O avanço dos peões já não vai ser possível. Agora o Anand tenta dar um cheque, porque a única forma é evitar a promoção através de cheques perpétuos. Cheque, só que agora Carlsen protege o seu rei ali. O Anand tem que mudar para a zona da fila. E finalmente Carlsen joga a torre. Reparem que esta torre aqui está a impedir este rei de sair para qualquer posição e ao mesmo tempo a ameaçar a promoção. E aqui o Anand desistiu. Uma continuação possível seria cheque, protege o peão, cheque, já ataca os peões brancos, portanto o final está completamente ganho. Por qualquer jogada de pausa passiva das brancas, as negras vão promover. Por exemplo,
dama, agora a torre é obrigada a tomar e o final está completamente ganho pelas pretas. Eu vou só mostrar aqui visualmente. Reparem, visualmente nós tínhamos este início, onde a torre branca cortava o rei negro e o rei branco tinha o acesso à sua atividade. E reparem o que é que acontece visualmente. Eu vou passar as jogadas rápido e vocês fixem bem o movimento dos reis, a atividade dos reis. Reparem, neste momento tínhamos o rei branco ativo e de repente quem está ativo é o rei preto. Ok? Interessante como visualmente se perceberam que a atividade do rei mudou-se completamente na partida. Portanto, houve uma luta num final onde um fator muito decisivo e que Carson aplicou magistralmente, não é por acaso que ele é considerado o grande mestre dos finais, não é? Nos dias em que toda a gente domina as aberturas e que as estuda e as prepara com computadores, onde é difícil haver novidades teóricas, Carlsen tem feito a diferença pela sua capacidade de dominar nos finais como poucos. E aqui a derrotar em 2013 o campeão do mundo Anand e posteriormente, na sequência do match, viria ele próprio a ser o novo campeão do mundo que ainda se mantém até os dias de hoje. Pronto, espero que tenham gostado deste vídeo sobre a importância da atividade dos reis nos finais das partidas. É um fundamento para principiantes e terminamos com uma partida de grandes mestres campeões do mundo. Se gostaram, façam um like novamente no vídeo e quem não subscreveu, subscreva o canal para ajudar a crescer. Entretanto, fiquem a contar com mais vídeos e um abraço, até à próxima.